Olá, senhores do IBPM, eu sou o Sargento Martins da Polícia Militar de São Paulo. É um prazer enorme estar com os senhores aqui, uma coisa um pouco nova, né? Videoaula, mas que os senhores entendam que isso é uma modernidade. O IBPM está junto com os órgãos mundiais de saúde e a partir de agora nós teremos essas aulas em EAD, que é como se fosse um ensino à distância, uma coisa mais moderna. Quem sabe, né? Essas modalidades possam ser mais úteis para os senhores que estão em casa agora, em repouso, e vale ressaltar que essa situação que o nosso país hoje está vivendo, e o IBPM consequentemente se adequou, colocando essas videoaulas, é como se fosse uma situação de tranquilidade para os senhores não precisam se desesperar. A mídia veicula muitas coisas hoje em dia, como epidemia, pandemia, são verdades? Ok, são verdades. Mas o que o senhor tem que fazer? O senhor, primeiramente, não pode se desesperar. A gente liga a televisão, verifica alguns casos. A primeira coisa, tome as devidas situações que o senhor tem que tomar na sua casa. Então, o que eu preciso fazer para melhorar a situação hoje? Passo o álcool em gel, lavo as minhas mãos. A situação hoje já está tranquilizada no sentido de segurança. Então, os senhores, estando na casa de vocês, tomem as atitudes. O IBPM está aqui junto com vocês e a partir de agora a gente tem uma aula sobre técnicas de aprendizagem. Então, só para a gente iniciar aqui, se você ainda não mudou e se você já mudou, o que a gente precisa basicamente para realizar uma mudança na nossa vida? A gente precisa ter foco. E eu elenquei aqui basicamente 3 grandes focos que você, ao iniciar um estudo ou iniciar um novo aprendizado, necessita ter. Dentre elas aqui, você necessita desenvolver pessoas. Quem está com você hoje? Você tem um time forte para te apoiar? Seja obstinado. Não procure aquele resultado básico. Aquela história de sonhar grande, sonhar pequeno. Tenha resultados superiores. Busque o melhor para você. E faça a sua estratégia acontecer. De nada ela vai adiantar se ela ficar somente no papel. Coloque ela em prática para que você consiga o seu objetivo. Uma coisa por vez, né? A gente não precisa mudar rápido. Pô, sargento, às vezes eu vou dar uma lida em alguma coisa, eu não consigo ficar muito tempo. Não tem problema. Fica 5 minutos, fica 10 minutos. Daqui a pouco você virar no relógio e você conseguiu estudar 1 hora. Como? Porque você aplicou a força do hábito. Tem energia, tem uma direção e assim você vai conseguir atingir o seu propósito. Princípios fundamentais da mudança. O que eu preciso fazer para mudar? Tranquilamente, eleve os seus padrões. Mude o que você exige de você. Mude as suas convicções limitadoras. Sabe aquelas ordens que estão na sua cabeça inquestionadas? Você fala, caramba, será que consigo fazer? Fica tranquilo, você vai conseguir. Mude as suas estratégias. Sucesso. Não existe uma fórmula mágica para isso. Você precisa simplesmente modelar quem já deu certo. Saber não é o bastante. Você, a partir de agora, aluno do IBPM, você vai entrar em ação. Como que basicamente o nosso cérebro aprende? A mídia às vezes veicula uma coisa para os senhores, então tá aqui, né? Manual do Homem Moderno, é uma coisa mais nova. Só que se a gente parar para pensar, isso vai refletir o quê? Vai refletir um poeta antigo chinês chamado Confúcio, um pensador chinês. Eu vou mostrar mais para frente para os senhores o que esse pensador chinês disse. 10% a gente aprende lendo, 30% observando. Se você ver e ouvir, você vai absorver mais ou menos 50% desse conteúdo. Agora, se você quiser de verdade aprender, você tem que ensinar alguém. Por que eu fiz uma reflexão sobre esse conteúdo com um poeta chinês? Porque ele disse aqui, Confúcio, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu entendo. Agora, o que eu faço, eu realmente aprendo. Os senhores vão ver mais pra frente como que isso funciona. Quando eu for estudar, o que eu basicamente preciso fazer? A primeira coisa, evite televisão ou qualquer aparelho que subtrai a sua atenção. Se os senhores não sabem ainda, existe um estudo atual que só de o celular estar no mesmo ambiente que você, a sua atenção já está retirada do seu estudo, do seu foco. Sabe por quê? Você está estudando aqui tranquilamente, né? Aí o celular vibra na mesa e faz assim, ó. O que você faz? Caramba, será que é o grupo do WhatsApp? Será que é o grupo da escola? Será que é meu pai? Será que é minha mãe? Ou seja, você estava lendo com a sua atenção direcionada para um conteúdo e você parou. Agora você quer ver a segunda situação? Você está lendo aqui, né?
Aí os caras fazem assim, ó. Fala, meu Deus do céu, e agora? Não vai dar, a sua atenção vai estar em déficit nesse momento. Agora, se você receber uma ligação, então você completamente se desligou do que você estava fazendo. Então evite isso. Celular, tablet, notebook. A não ser que sejam um conteúdo que vai te auxiliar. Pô, estou estudando aqui ordem e progresso. Por que a bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso? Eu vou pesquisar aqui no meu notebook. Eu vou pesquisar aqui no meu celular. Aí sim. Agora, se for para alguma coisa que subtraia a sua atenção, infelizmente você não conseguirá atingir seu objetivo. E tenha a sua atenção focada. Se você sentou para estudar, estude. Hoje você está aí do outro lado da tela. Faça esse momento que você está aí valer a pena. Porque se você tiver só de corpo, não tiver de corpo e alma, mais ou menos aquela história, né? Um corpo que não se mexe, um esqueleto que se arrasta. Então faça valer a sua vontade. Faça valer o sentido de você estar sentado agora nessa tela. Eu peguei alguns estudos aqui, só para os senhores terem ideia. As melhores e as piores horas para estudar. O nosso corpo, basicamente, funciona como uma situação fisiológica. Ele tem um ciclo, chama-se ciclo circadiano. Liberação de hormônios, quando é que eu libero o hormônio do estresse, quando é que eu libero o hormônio do prazer. Olha o que eu consegui para os senhores. Das 6 às 8 horas é um período desfavorável para o estudo. Por que ele é desfavorável? Os bilhões de neurônios inertes durante o sono precisam de pelo menos 2 horas para estar ativo. Isso aqui é válido para quê? Para uma pessoa que dorme em média 8 horas, que é o seu caso aí. Das 8 ao meio-dia, favorável, o corpo libera hormônios, como o cortisol e da tireoide. Isso faz o quê? Que eu tenha um estímulo nos meus neurônios. Então, das 8 ao meio-dia, excelente. Do meio-dia às 13, ruim. Por quê? O corpo está voltado para a produção de hormônios que confere a sensação de fome. O que você costuma fazer nesse horário? Você precisa almoçar. Então imagina se você sentar para estudar sem se alimentar, vai ser um horário negativo. Das 14 às 18, o corpo voltou a liberar hormônios. Ô, sargento, legal, esse é o momento correto para você estudar. Das 21 às 22, produção de melatonina. O que é melatonina? É a produção do hormônio do sono. Negativo. O cérebro passa a funcionar mais lentamente. Procure hábitos e horários que façam valer a pena o tempo que você senta para estudar. Tudo na nossa vida basicamente funciona como estudos científicos, né? Eu trouxe um realizado em 2013 para os senhores entenderem o que tem utilidade baixa, utilidade moderada e utilidade alta para o seu estudo. Eu coloquei o nome em inglês aqui, é um pouco difícil. Você vai estar aí na sua casa tranquilamente sentado e falar, meu Deus do céu, colocaram um termo em inglês aqui. Physiological Science in the Public Interest. Nossa, sargento, que loucura, você está maluco? Calma, olha aqui para mim, ó. Psicológico, ciência, público e interesse. O que esse estudo realizado em 2013 comprovou? Que existem técnicas de utilidade baixa, utilidade moderada e utilidade alta para o seu estudo agora, nesse momento. Utilidade baixa, grifar o de menor utilidade entre as técnicas de estudo. Quem nunca tem aquela apostila que você grifa de verde, de vermelho, de amarelo? Não, senhores. O estudo comprovou que simplesmente grifar a sua apostila não é sinônimo de memória para o seu cérebro. Releitura. Você lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes. Se tiver naquela janela de horário que é desfavorável para o seu conhecimento, não vai surtir efeito. Ó. Reler um conteúdo é menos efetivo. Sabe aquela decoreba? O seu corpo e o seu cérebro vai funcionar mais ou menos assim. Ó. Você vai ler alguma coisa, você não vai assimilar, só que na hora que você estiver fazendo talvez uma questão, o que vai acontecer? Você vai lembrar da página, mas não é nada útil, nada que você realmente vai adquirir conhecimento. Mnemônicos. É como se você fizesse uma frase pronta para decorar um assunto. Desenvolve facilmente a memorização, é fácil de ser lembrado. Os senhores querem ver um exemplo? Quem nunca viu uma tabela periódica? Está aqui, ó. Quantos milhões de não metais, gases nobres? Nossa, aula de química. Olha só para mim, ó. Essa tabela aqui, ela representa o quê? Os não metais e os metais alcalinos. Como é que o senhor sabe? Está aqui, ó.
hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Hidrogênio, sódio, lítio, potássio. Como é que o senhor sabe, sargento? Está aqui, ó. Hoje li na cama de Rubens um caso francês. Nossa, sargento, o senhor gravou todos os metais alcalinos simplesmente numa frase. É uma técnica de estudo, por quê? Porque nesse caso aqui a tabela periódica é composta de vários elementos. O senhor consegue, em apenas uma coluna, saber o que é metais, o que são metais alcalinos, simplesmente numa frase para você guardar no seu cérebro. Continuamos na atividade baixa, hein? Visualização. O resultado positivo foi apenas em relação à memorização de frases, em relação a textos mais longos. Ou seja, se o senhor sentar hoje para fazer uma prova de questão aberta, um exemplo, cite os fatos marcantes para o descobrimento do Brasil. Vai ter que ser aqui, ó. Como é que funciona isso aqui, ó? Um mapa mental. Hoje, nós temos um aplicativo muito importante para a visualização de mapas mentais chamado Pinterest. Esse aplicativo aqui, ó, os senhores acham facilmente para baixar e ele já traz pronto. Alguns especialistas falam que o mapa mental, sabe aquele fluxograma que você escreve uma palavra aqui, puxa uma seta para lá, puxa uma seta para cá, surte efeito quando você faz o seu. Quando você acha pronto, ele surte um efeito menor. Então, se tiver um tempinho, pega essa videoaula, coloca as principais formas de gravar, as principais formas de estudo, como é que eu desenvolvo pessoas, o que eu preciso fazer, as principais formas de mudança. Desse jeito, você vai fazer um fluxograma dessa videoaula aqui, que ela não tem tantos minutos, e você vai conseguir guardar todo o conteúdo que a gente falou hoje. Resumo. Continuamos na atividade baixa. Resumir os pontos mais importantes de um texto com as principais ideias sempre foi uma técnica quase intuitiva. Por que quase intuitiva? Porque você pega aquele monte de folha de história sobre o descobrimento do Brasil, sobre o descobrimento da América, e você faz um resumo. Tem utilidade? O estudo comprovou aqui, ó, utilidade baixa. Então, ou seja, você pode perder um tempo fazendo o seu resumo e ele ainda tem uma utilidade baixa. Interrogação elaborativa. A partir de agora nós vamos para a utilidade moderada. Opa, peraí, agora eu preciso ter uma atenção melhor. Interrogação elaborativa. Você vai realizar, através do seu estudo, perguntas. Quais? Está aqui, ó. Por quê? O quê? Você quer ver um exemplo? Quem descobriu o Brasil? Opa! Por que descobriu o Brasil? Quando descobriu o Brasil? A partir desses questionamentos para o seu cérebro, você vai desenvolver uma forma que você consiga absorver melhor esse conhecimento. Autoexplicação. Continuamos aonde? Na moderada. Autoexplicação é o quê? É você, após você ler o conteúdo, explicar para você mesmo. Lembra lá no slide anterior? Se eu ouço, eu esqueço, se eu vejo, eu entendo, se eu faço, ó. A partir daqui você começa a entrar em ação. Então, quando você faz, o seu cérebro e a sua memória, ela age de uma forma muito mais eficiente. Procure coisas mais práticas. Na prática, trate de ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras. Então, você vai ler e falar, o que eu entendi desse conteúdo? O que esse conteúdo fez? Qual foi a época? Idade antiga, idade moderna? A polícia, o exército, quando surgiu? Quando não surgiu? O que eu posso fazer? O TFM, como é que funciona? Quais são as modalidades cobradas para ingresso na Polícia Militar? Se questione, tá aqui, ó. Teste prático. A partir daqui, senhores, a utilidade é alta. Se eu faço, eu aprendo. Tá aqui, ó. O estudo comprovou. A melhor forma de você aprender é você fazer, é prática. Milhares de exercícios. Então, hoje, se o senhor tem alguma dúvida, faça o seu estudo. A partir daí, realize exercícios. Não sabe onde achar? Google. Coloca lá, exercícios sobre TFM. Como melhorar a minha memória. Como eu faço para desenvolver melhor o meu estudo. Tá lá, senhores. É só os senhores procurarem. Realizou o seu estudo? Procure exercícios. Exercícios sobre a história do Brasil. Vai ter um monte. O senhor faz com calma. Eu errei um, acertei outro, eu errei um. Quando o senhor colocar em prática o que o senhor fez, o senhor realmente vai aprender. Prática distribuída. Essa é uma das mais eficazes segundo o estudo. O que ela faz? É você não estudar um dia antes da prova. É você não estudar um dia antes do concurso. O que você faz? Gradualmente, cria mini hábitos. Eu não consigo criar um hábito de uma vez, não tem problema. Hoje eu estudo 5 minutos, amanhã eu estudo 10, amanhã eu estudo 20. Quando você parar para ver, você fala, pô, eu já estudei quase 2 meses e não parei ainda. Tá aqui, ó.
aquela história do poder da constância. Pratica com você. As técnicas de utilidade baixa e o grau de memorização pelo cérebro. O que aconteceu com esse slide aqui? Eles acabaram o estudo e comprovaram que o seu cérebro e a sua memória após a utilidade baixa perdeu 42% do aprendizado em 20 minutos. Sabe quando você está entrando para a prova, que você fala, eu vou estudar rapidinho aqui, eu vou gravar? Tá aqui, ó, 20 minutos depois você perdeu o seu conteúdo. Depois de 24 horas, 67% perdeu. Ou seja, você utiliza técnicas de baixa, moderada ou alta. Porque se estiver na baixa, o conteúdo que você talvez estudou agora há pouco, você já não tem mais. Então faça valer o seu tempo. Depois de 31 dias, 79% perdeu. Pô, depois de 30 dias eu esqueci quase tudo. Valeu a pena o seu estudo ou não? Depois de 60 dias, 90% foi perdido. Você não fez valer a pena o seu tempo. Sem técnica de memorização, após 60 dias o aluno irá reter apenas 10. Você perdeu 90%. Tudo que você leu, você parou, você leu, você releu, você fez os resumos. Tá aqui, ó. Guardou apenas 10%. Então faça valer. Não pare à toa. Não fique à toa sentado. Seja uma pessoa útil. Esse ranking, ele reflete cada pessoa. Mas é importante que você saiba qual que é a sua. Pô, a partir de agora eu vou parar, eu vou sentar aqui, eu vou ver uma videoaula do IBPM, eu me identifiquei com tal técnica, então eu vou colocar essa técnica em prática. Se você viu que alguma delas tem utilidade baixa e não quiser usar, ok. Mas se você quiser testar, começa pela utilidade alta, vai lá, faz um exercício. Pô, eu vi de técnica, daqui a pouco eu vou ver um vídeo sobre carreira militar, eu vi um vídeo agora há pouco tempo sobre redação, a Guarda Mirim postou um vídeo bacana no BPM, e aí? O que eu fiz? Você estudou? Você releu? Você leu? Faça valer, hein? Cada pessoa tem a sua própria técnica. A partir disso, você tem que se perceber, você tem que se reinventar e achar qual que é a boa para você. Aqui, né, a gente não pode parar de militarismo, é marcha, é vibração, é BPM, é canção, a gente não para, jamais. E depois de tudo, eu falo para os senhores que o poder está nas mãos. Eu vou até guardar aqui. A gente escuta bastante para lavar as mãos, né? Passar álcool em gel é muito importante, mas as mãos dos senhores, o poder está aí, está na mão de vocês. Faça valer. Tem um pensador chinês que ele foi diagnosticado naquela época como sábio. Sabe o que esse sábio fazia? Ele olhava para as pessoas na rua e falava: você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai passar no concurso público, você que está aí vai conseguir o seu objetivo na vida. Como é que ele fazia isso? Ele tinha um poder, ele era um sábio, ele conseguia saber o que as pessoas pensavam, o que as pessoas previam. A partir disso, ele começou a angariar alunos. Ele colocava alunos na sua praça e falava: vou ensinar vocês a como saber a vida dos outros, como descobrir. Um belo dia, ele estava na sua aula, o que aconteceu? Um aluno chegou para ele e foi desafiar esse sábio. Ele foi até uma praça, pegou um pássaro, colocou nas suas mãos e falou: ô sábio, esse pássaro vive ou morre? Sabe o que aconteceu? A intenção dele era o quê? Se o sábio fala que o pássaro está vivo, ele abre as mãos e o pássaro voa. Se ele fala que o pássaro está vivo, ele pega esse pássaro, esmaga e fala: ó, ô sábio, o senhor errou, o pássaro está morto. Quando o aluno perguntou para o sábio: esse pássaro vive ou morre? O sábio respondeu: o poder está nas suas mãos. As mesmas mãos que juntas para um determinado ponto significa fé, as mesmas mãos que abertas significam acolhimento, as mesmas mãos que sempre limpas e com álcool em gel não transmitem o vírus, as mesmas mãos que cerradas para um determinado local significa guerra. Por que o poder está nas mãos de vocês? A partir das nossas mãos nós temos dedos. Eu não sei se os senhores sabem, mas cada dedo tem uma função na nossa mão. O dedo mínimo é os detalhes, é o militarismo, é a vibração. Ele é tão pequeno que sem ele a nossa mão fica incompleta. O dedo mínimo são os detalhes. O dedo anelar é o dedo do compromisso.
Cada pessoa que você conhece que se forma, coloca um anel no dedo para imaginar, para mostrar para as pessoas que ela passou por uma fase difícil. É o dedo do compromisso. Pessoas que são noivas, casadas, colocam um anel de compromisso para demonstrar isso. Dedo mínimo dos detalhes. Dedo anelar, o dedo do compromisso. O indicador é aquele que te aponta para uma direção. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para trás. Eu necessito dar um passo para trás para dar 2 para frente. Detalhes, compromisso, direção. O dedo polegar é o único dedo de todos que está apontado para cima. Por quê? Porque é o dedo da positividade. É aquele dedo que você vai apontar para as pessoas boas. Obrigado por tudo, meu irmão. É aquela criança que te aponta um dedo e você sorri porque é positividade. Dedo mínimo, detalhes. Dedo anelar, compromisso. Dedo indicador, direção. Dedo polegar, positividade. Ei, sargento, tá faltando um dedo aí, não tá? Tá. É o dedo da negatividade. Você não precisa demonstrar ele pra ninguém. Mas toda vez que alguém falar pra você que você não vai atingir seus objetivos, você guarda ele aqui e segue firme no seu caminho. Porque nada e ninguém vai parar você. Com tudo isso, o poder está nas suas mãos. Não desista de nunca. Obrigado, vai e vence. BPM. Fui! Olá, IBPM, novamente, Sargento Martins com os senhores, agora contando um pouco mais do nosso mundo, carreira militar, forças auxiliares, o que compõe, o que não compõe. O IBPM não para, senhores, estamos com mais uma videoaula. Forças auxiliares. Como que o senhor vai começar essa aula aí, sargento? Vamos lá, ó. Forças auxiliares a quem? Toda vez que os senhores ouvirem falar de forças auxiliares, elas são forças auxiliares ao exército. E quem compõe essas forças auxiliares? Basicamente aqui, ó, esses dois logos: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Basicamente, senhores, aqui, ó, é a parte das Forças Armadas responsáveis por manter a ordem pública e o resgate e auxílio civil. São regidas pelos bombeiros e polícias militares. Onde está tipificado? Onde está tipificado? Forças auxiliares. Aqui, ó, senhores, Constituição Federal de 1988. Sem se aprofundar muito, mas para quando os senhores tiverem ideia ou estiverem estudando sobre forças auxiliares, o senhor já vai saber que está tipificado na Constituição Federal. Qual que é o artigo? Artigo 144. O que prega esse artigo? Onde que está tipificado? Quais são essas forças auxiliares? Falamos lá no slide anterior: Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares e quem mais? Exercida pelos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então, todos esses órgãos estão tipificados no artigo 144 de Forças Auxiliares. O que é a Polícia Civil? É a polícia que atua de forma judiciária. Ela atua depois que aconteceu um crime. E a Polícia Militar? A Polícia Militar atua na prevenção. Basicamente, a Polícia Militar atua para não ocorrer o crime e a Polícia Civil atua depois, na investigação. Quantos indivíduos, características, ela vai atuar após. E a Polícia Federal? A Polícia Federal está aqui, ó, claro. Atividades de Polícia Marítima, Aeroportuária, elas fazem o quê? As funções de polícia da União. O que representa isso? A nossa segurança nas fronteiras. Os senhores imaginam uma fronteira simples aqui, entre Brasil e Paraguai. Quem que vai atuar na segurança do nosso país para proibir o que entra e o que sai? Polícia Federal. Na prevenção do crime, para que o crime não aconteça? Polícia Militar. Aconteceu um crime, quem atua? Polícia Civil. Eu elenquei alguns cargos, né, da Polícia Civil para que os senhores tenham noção. Existem diversos da Polícia Civil. Um deles está aqui, ó, escrivão de polícia, papiloscopista. Nossa, que nome difícil. É aquele que atua. Sabe quando algumas pessoas deixam alguns rastros, algumas marcas? O papiloscopista vem, ele tenta achar digitais, de uma forma que o quê? Aconteça a prisão desse indivíduo. Perito criminalista, que atua, na grande maioria das vezes, juntamente com o papiloscopista.
e o agente penitenciário que fica onde? Dentro dos presídios. Aqui, senhores, eu coloquei os principais colégios de academia que é composto pela carreira militar. Um deles é a Escola Superior de Soldado. Então, o senhor que tem interesse em ingressar, aqui é vibração, é Charlie Mike, né? O BPM gosta disso daí. Aqui é o seguinte, senhores, é a Escola de Soldado. Aonde que ela fica localizada? Ela fica localizada em Pirituba. Então, o senhor que tem interesse em prestar um concurso para ingresso na Polícia Militar, primeira etapa é uma prova teórica. Passei, graças a Deus. Qual é a próxima etapa? O senhor sabe, né? É o TFM. Passou no TFM, o senhor vai ser redirecionado para o exame médico, posteriormente um exame psicológico e, por fim, uma investigação social para ver se a sua vida está uma vida aceitável dentro da instituição. Esse período ele demora 6 meses. 6 meses lá em Pirituba e 6 meses o senhor vai ficar numa unidade especializada. Posso ser sincero? Aqui os senhores vão aprender muita coisa que os senhores aprendem em BPM. Ética, moral, civismo, militarismo. Dê valor para o que o senhor tem. Poucos militares que hoje ingressam na carreira Polícia Militar tiveram o benefício de estar onde o senhor está hoje. Então faça valer essa aula. Quais são os pré-requisitos para ingresso na Escola de Soldado? A idade basicamente de 17 a 30 anos. Vale ressaltar o quê? 17 anos. Eu não tenho a maioridade ainda. Só que é um pré-requisito se você que está aí já tiver um ensino médio completo. Conclui o ensino médio com 17 anos, o senhor está apto para prestar. E a data limite? 30 anos. Olha o tempo que o senhor tem aqui para ingressar na carreira. A duração do curso? 6 meses básico, 6 meses específico. 1 ano. A escolaridade exigida é o ensino médio básico. Aqui eu coloquei algumas pontuações e algumas demonstrações numéricas do TFM. Teste Físico Militar. Na polícia, recebe o nome de TAF, que é Teste de Aptidão Física. A mesma coisa, só que uma nomenclatura diferente. Eu coloquei aqui alguns dados que o senhor necessita para atingir a pontuação máxima. Basicamente, 32 flexões, 42 abdominais remadores, que os senhores viram lá no TFM como é que funciona. A corrida de 50 metros, fizeram lá, né? Foi bacana aquele dia. E a corrida de 12 minutos. Não consigo, né? Correr 12 minutos. Não sei se vocês vão se recordar, mas aquele dia nós saímos para correr 12 minutos. E dentro do Parque Vila Lobos foram 34 minutos de Charlie Mike. Tinha gente que não era de BPM e correu com nós, porque quem veste isso aqui sabe o que sente. E a graduação? Eu saio de lá o quê? Soldado segunda classe. E aí? A partir da minha formação, o que eu posso fazer? Você tem uma propensão na carreira, a gente vai ver daqui a pouquinho. Academia do Barro Branco. Aqui é o sonho de consumo, né? Da grande maioria. Porque aqui eu sou oficial da polícia. Qual é o tempo que eu fico lá? Atualmente 3 anos. Possivelmente vai acontecer alguma mudança para 4 anos, mas ainda a gente não tem nada decretado. Atualmente são 3 anos. Então pare para pensar aí. 1 ano como soldado e 3 anos como oficial. O Barro Branco permite que o senhor saia de lá oficial da Polícia Militar. A gente tem um slide aqui pronto para que o senhor entenda aí a divisão de praças, praças especiais e oficiais dentro da instituição. E aí, sargento, e agora? Quais são os pré-requisitos? É o mesmo, senhores, a idade é a mesma, de 17 a 30 anos. Lembra daquela história? Jorge Paulo Lima disse o quê? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. O senhor pode pensar hoje em ser um soldado do exército, como o senhor pode pensar em ser um coronel do exército. O senhor pode pensar em ser um sargento da marinha, como o senhor pode pensar em ser um coronel da marinha. A única coisa que vai diferenciar ser sargento, ser oficial, ser soldado, vai ser a sua vontade. Então, já que você vai pensar, pensa grande, pensa além, vá além. Quem assistiu a outra videoaula viu. Rompa essas barreiras limitadoras da sua vida. Você vai longe, cara. Vamos pra cima. Duração do curso, já falamos, 3 anos. A escolaridade é a mesma. Ensino médio, olha lá. Ó. A idade é a mesma, a escolaridade é a mesma. Aqui tem um diferencial, senhores. Para ingresso como soldado, o TFM é uma flexão. Para ingresso como oficial, é a barra fixa. Os senhores sabem como realiza. Então eu coloquei alguns números aqui, ó. Para os senhores terem ideia, a barra são 11.
Abdominal remador são 46, pode ver que está um pouco mais puxado. Corrida de 12 minutos, 3.000 metros. Retiro de 50 metros, 6 segundos. Para quem já realizou o TFM, já teve uma vivência e sabe que para ser apto em uma carreira militar, o senhor basicamente tem que fazer o quê? Treinar. Carreira militar, ela é uma balança. Eu não posso falar que é uma balança 50-50, 60-40, 70-30. Você vai determinar qual que é a sua balança. Só que o senhor tem que ter em mente o quê? O senhor tem que estudar, mas o senhor também tem que treinar. Estudo, treino. É uma balança, ela não desequilibra, ela está sempre ali. A graduação, o senhor pode sair. O senhor sairá oficial da polícia e o senhor pode chegar até onde? Caramba, até onde que eu posso chegar na Academia do Barro Branco? Coronel. E a carreira, ela é temporária? Algumas forças, aí os senhores irão ver nas próximas videoaulas que algumas forças armadas, elas têm aquela carreira temporária. Na Polícia Militar não é assim, ela é fixa. O senhor não perde, o senhor não tem tempo. Não tem tempo para ser militar, isso é o resto da vida. Aqui eu coloquei para os senhores terem ideia a ESB, Escola Superior de Bombeiros. Polícia Militar e Bombeiros é a mesma coisa? É a mesma coisa. Um soldado da Polícia Militar e um soldado bombeiro, eles representam para a instituição a mesma coisa? Sim. Um soldado da rota e um soldado que trabalha no PROERD, senhores, para a instituição militar é a mesma coisa. A única coisa que diferencia é a atividade fim. Um trabalha com escola e um trabalha combatendo o crime. Somente isso. Mas aos olhos da instituição é a mesma coisa. É a mesma graduação. Representam o mesmo âmbito institucional. A Escola Superior de Bombeiros fica em Franco da Rocha. Quais são os cursos que eu posso fazer lá? Curso de formação de bombeiros, que é o soldado que se forma lá. Eu tenho o CBS, que é o curso para sargentos, e tem o CBO, que é o curso para oficiais. Pô, eu tenho o sonho de entrar para a Polícia Militar. Estou na Polícia Militar. Pensei bem, agora eu quero ir para o bombeiro. Tem como? Tem. Só que para o senhor atuar no policiamento de bombeiro, ou para o senhor atuar como policial na viatura, o senhor necessita de um curso. Quer ver um exemplo? Se formou policial militar, quer bombeiro? Sem problema, o senhor precisa fazer o curso. Estou no bombeiro, quero ir para a carreira Polícia Militar, quero atuar na viatura. Tem algum problema? Não. O senhor só pede uma transferência. Acho que eu tenho que dar uma pausa aí que tá errado. Agora acho que. Agora é comigo. Tá. É comigo mesmo. Pode continuar? Pode me dar. Eu coloquei aqui para os senhores terem uma ideia, né? Soldado, cabo, subtenente, coronel, capitão. Dá uma olhadinha como é que funciona aqui, ó. Eu tenho os praças da instituição Polícia Militar. Tranquilo, vem comigo aqui, ó. Praças. Eu tenho lá, ó, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Tem gente que já sabe isso daí, né, senhores? Eu sei disso. Eu só estou colocando aqui para ilustrar. Primeiro sargento, subtenente. Se alguém um dia perguntar para os senhores quais são as graduações que compõem os praças da Polícia Militar, os senhores sabem, tá aqui, ó, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Eu coloquei aqui, ó, fica tranquilo, senhores, não está conseguindo anotar? Esse material vai ser disponibilizado para os senhores. Tem lá as técnicas de estudo da outra aula, vê lá como você se encaixa, mas esse material vai estar disponível para os senhores. E aí? Tô como praça, né? A próxima tá aqui, ó. Praça especial. A partir do momento que o senhor ingressou no Barro Branco, o senhor no primeiro ano, o senhor é primeiro aluno do CFO, no segundo ano, segundo aluno do CFO, no terceiro ano, terceiro aluno do CFO. Acabei o curso, e agora? O senhor é aspirante. Vamos lá. Primeiro CFO, segundo CFO, terceiro CFO, aspirante. Nesse momento aqui, ó, o senhor se formou no Barro Branco. A partir de agora, o senhor é decretado um praça especial na Polícia Militar. A partir daí, por
Por que chama aspirante? Aspirar, desejar, almejar. O senhor almeja ser um oficial, porque nesse momento o senhor é um praça especial ainda. Próximo passo, oficiais. Qual que é o sargento? Primeiro posto de oficial na Polícia Militar, segundo tenente. Depois, primeiro tenente. Depois, capitão. A partir daqui, ó, a gente compõe os oficiais na Polícia Militar. Se os senhores pararem para ver, é basicamente as mesmas praças e oficiais de outras instituições militares. Só que algumas não têm o terceiro sargento, algumas é só sargento. A gente vai ver mais pra frente em outras videoaulas como é que funciona no Exército. Pode pesquisar aí antes, o senhor já vai estar bem antecipado. Mas aqui, ó, a nível Polícia Militar eu tenho praças especiais, oficiais. Agora eu tenho quem? Oficiais superiores. Quais são os oficiais superiores? Coloquei para ilustrar lá, ó. Major, tenente-coronel e por último, como na grande maioria das forças auxiliares e forças militares, é o coronel. Pois bem, senhores, aqui ó, os senhores conseguem enxergar desde o ingresso como soldado até o último posto de oficial, que é o posto de coronel. Quem que exerce a função de coronel? Comandantes da Polícia Militar, subcomandantes da Polícia Militar, comandantes de grandes regiões. Então isso aqui serve para os senhores, ilustrar para os senhores no caso, como é que funciona essa projeção. O senhor pode entrar aqui e o senhor pode chegar até aqui. Ou seja, é uma instituição que permite progresso, só vai depender da sua vontade. Não somente assistir uma aula, mas após todo esse conteúdo, eu vou deixar uma missão e eu quero que os senhores realizem e respondam para nós aí embaixo no vídeo. Qual a diferença entre Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Civil? Você que está assistindo o vídeo, que é aluno do IBPM, você se identifica com alguma função dessa? Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, papiloscopista, escrivão, você se identifica com alguma função dessa? Responda para nós aí embaixo. Eu quero agradecer mais essa videoaula, é um prazer enorme estar com os senhores sempre. Eu visto esse manto porque eu estou junto com os senhores. Não deixe de assistir, estamos passando por um momento turbulento, mas aquela história, calma, fica tranquila, epidemia, pandemia, continue na sua casa, atente-se para as normas de segurança e aguarde, porque o IBPM está com os senhores e juntos nós somos e seremos sempre mais fortes. Um abraço, fui!